Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque estamos começando mais um episódio do NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor de tudo, convidados super especiais e de altíssima categoria. E antes da gente conhecer a nossa convidada de hoje, eu já quero te pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada ilustre, diretamente da cidade de Cascavel, a Catiele Albuquerque. Ela que é advogada e especialista em aposentadoria rural, que é o nosso tema de hoje. E antes da gente aprofundar o nosso tema, eu queria te dar as boas-vindas, Catiele. Muito obrigado. Seja bem-vinda ao nosso NPA 360. Olá, Márcio. Eu que agradeço. É uma satisfação imensa estar falando aqui com você hoje e com todo mundo que está nos ouvindo, que veio aqui procurar informação sobre como se aposentar, sobre a melhor forma de conseguir o seu direito. E a gente sempre diz, né, que o nosso intuito aqui no programa sempre é trazer informação, conteúdos, né, que sejam relevantes para o nosso dia a dia. A gente conheceu o trabalho da Catiele através das redes sociais, achei muito interessante, um tema muito pertinente para os dias atuais, né, Catiele? Mas antes da gente aprofundar um pouquinho mais dentro do tema, eu quero saber um pouquinho da sua trajetória. Como é que começou podemos dizer assim, essa paixão pela advocacia? Né? Como tudo isso começou? Márcio, nós temos escritório físico na cidade de Cascavel, no Paraná. Então, somos eu e meu esposo. Tanto ele como eu, nós temos especialização em direito previdenciário. E aí, focada em várias áreas, né? A minha, por exemplo, é no trabalhador rural. Então, tudo que envolve o trabalho da pessoa do campo, eu tenho especialidade e a gente tem várias áreas aí dentro também, várias aposentadorias, vários segmentos. Pois bem, então desde 2015 nós estamos aí atuando e de lá para cá é muita transformação, é muita atualização, então a gente vem buscando conhecimento o tempo todo. Sobre a área rural, sobre essa paixão que eu tenho, porque ou você ama, ou você não faz, ou você não atua em prol do trabalhador rural, porque é sistemático, é detalhista, você tem que correr atrás de documentação e, acima de tudo, se importar com a história da pessoa, ou você não desenvolve esse trabalho. Eu vim pensando nesse assunto, por que eu amo tanto isso, por que eu faço com tanto amor. E eu acabei me pensando que pode ter duas situações. Uma porque eu me formei em colégio agrícola, mas antes disso eu sou filha de produtores rurais. Então meu pai e a minha mãe têm uma propriedade em Guaraniaçu, que é próxima a Cascavel. São aposentados, inclusive fui eu que fiz a aposentadoria deles. E eu amo esse mundo rural. Então eu acredito que seja por conta disso. É porque o trabalho de vocês exige muita dedicação. Sim. O trabalho do advogado é estudar as leis. E se tem algo que muda com muita constância, são as leis aqui no nosso país, né? Até a gente vai falar sobre algumas pegadinhas que existem em algumas situações. Então, vocês sempre têm que estar muito bem atualizado. E você falava algo para mim em off que eu achei muito interessante, que é a parte humanizada. Né? Se preocupar não só com a profissão, mas sim com quem vocês estão atendendo. E como é que você vê isso do teu trabalho? Você tem uma preocupação muito grande com o teu cliente, com a parte humana, porque quando a gente fala em aposentadoria, a gente está falando num período que todo mundo está sonhando em chegar e viver da melhor forma possível, que aquilo não seja, podemos dizer, um peso, mas sim um momento de celebração. Como é que você trabalha isso e você vê essa missão, podemos assim dizer, né, Catiele? Exato. É um olhar humanizado mesmo. Como eu dizia a você em off, é claro, nós temos a retribuição pecuniária, nós recebemos pelo nosso trabalho, mas antes de tudo, nós olhamos no olho da pessoa e nós vemos que ali tem um ser humano, que ela trabalhou ao longo de toda a sua vida e que ela quer conquistar o seu sonho. Então eu vou procurar olhar para ela, para os documentos dela e descobrir qual o melhor caminho para que ela consiga fazer isso. E Márcio, tem muita gente que chega para nós com negativa. No caminho de Cascavel para cá mesmo, 2 pessoas entrou em contato, uma com o salário maternidade rural negado por 2 vezes, que ela foi até o INSS, fez o pedido
eu não cheguei a analisar o caso dela, mas provavelmente algum requisito errado, né? E aí ela está perdendo de ganhar o que é direito dela. Claro, eu vou analisar, provavelmente a gente vai encontrar uma possibilidade, se não tiver o que fazer também, ok, né? Cada caso é um caso. Mas o que mais me preocupa é da pessoa chegar até o INSS, ter essa negativa, porque ela não preenche os requisitos, e aí, de repente, ela não procurar um profissional, ficar naquele não do INSS. Então, voltando ali na parte humanizada, né? A pessoa nos procura, a gente vai seguir todos os caminhos possíveis para tentar encontrar o direito para ela. Nem sempre vai ser possível, né? Isso não cabe a nós também a ter todas as soluções do mundo, mas que a gente vai dar o nosso melhor. Eu acho que é esse o caminho, dar o melhor em tudo que você fizer. E ter o conhecimento, né, Catiele? Porque Isso. é aquilo que você falou. E geralmente as pessoas buscam, seja na sua área, seja na área da saúde, em todas as áreas que exige a Exato. dedicação de um profissional. Se as pessoas não buscarem esse profissional, ela vai ficar com a primeira ideia, com podemos assim dizer, com aquilo que a pessoa falou, ela fala assim, não quero mais nem saber, acaba desistindo. Talvez tinha solução, talvez era mais simples do que ela pensava. Perfeito. E por conta de algumas burocracias que ela não sabe, porque ela não estudou para isso, né? Ela não sabe o caminho e também ela não tem a obrigação de saber, porque ela não estudou. E aí acaba desistindo, né? E eu vejo esse lado humanizado, é bacana isso. Eu estava até olhando as tuas redes sociais, você trabalha muito isso, achei muito legal, porque, de novo, volto naquilo que eu falei. É algo tão sonhado, né, que precisa ter esse olhar. E você vinha falando também algumas mudanças, né? E principalmente de 2019 para cá, mudou algumas coisas. O que mudou? Márcio, muita coisa mudou. E essa é a nossa preocupação. Por isso que nós vamos para as redes sociais tentar trazer essa informação de uma maneira prática para que a pessoa possa entender que se de repente ela fez um pedido de 2019 para trás, de agora em diante as regras flexibilizaram. Mas o mais importante do que entender que ficou mais fácil é também entender que você vai precisar de um profissional para isso. Porque ao mesmo tempo que ficou mais fácil para você conquistar o direito, ela ficou mais complicada na parte técnica. Vou explicar. Por exemplo, até 2019, obrigatoriamente, o produtor rural, aquele que trabalha em regime de economia familiar, que tem o seu sítio, que trabalha com a sua família, que produz algum produto agrícola ou agropecuário, ele precisava de uma nota de venda de produtos, seja lá soja, milho, trigo, ou ainda criava vaca de leite e vendia o leite, então ele precisava obrigatoriamente de uma nota por ano. O que acontecia? Se ele ia lá pedir a aposentadoria dele de 2019 para trás, os últimos 15 anos, necessariamente ele precisava apresentar uma nota por ano, além de preencher os demais requisitos. Hoje em dia não precisa mais. Então, de repente, se a pessoa não sabe disso e ela só ficou com aquela comunicação que era passado na sociedade, né, de que precisava, aí ela pensa, poxa, eu não tive isso, então eu não vou conseguir me aposentar. Agora a história mudou. Agora, com apenas, e eu vou chocar muita gente que vai ouvir esse vídeo aqui, com apenas um documento, você consegue reconhecer 7 anos e meio. Mas ainda vou precisar de mais 7,5, porque o total são 15, correto? Então, com 2 documentos, eu consigo me aposentar. Aí eu já ouvi de profissionais isso também. Não, isso não é possível. É só você se atualizar com as leis, com as normas internas dentro do INSS e consegue sim. Vou citar alguns exemplos de documentação. Conseguimos um caso na semana passada de uma parceira nossa, até do estado de São Paulo. E foram com 2 certidões de nascimento dos filhos, onde certifica que o esposo da mulher, que era no caso uma aposentadoria da mulher, o esposo era agricultor. E ainda que ela conste lá do lar, esse documento pode ser comunicado para ela, desde que conste lá agricultor. Então, a gente tem aqui um exemplo, que é a certidão de nascimento. Ok, mas se eu trabalhei, de repente, antes do casamento ou não tenho filhos, pode ser a certidão de nascimento dos irmãos, qualificando o pai como agricultor. Não tenho nenhum desses. Um outro documento também que é muito utilizado, ficha cadastral que você consegue em posto de saúde, que lá você estava como agricultor. Claro, vai depender de você comprovar os outros requisitos também, que aí tem um outro passo aqui que eu vou explicar, e aí complementa com ele. Mas essa questão de documentos ficou muito melhor.
E aí você vai depender do profissional que está te orientando, ter a força de vontade também de ir atrás dessa documentação, que nem sempre é fácil de encontrar. E esse trabalho da questão de orientação em relação aos documentos, isso vocês faz tudo, orienta tudo, porque também existe no meio disso tudo, porque é uma linguagem que vocês têm domínio, né? Que a gente pode se dizer mais claramente que são as pegadinhas que existem ali no meio. Como é que vocês trabalham isso? Vocês dão toda a orientação, né, documentação? Como é que é isso, Katia? Dentro do nosso escritório, especificamente, nós corremos atrás da documentação. Eu sei que tem outros profissionais que não fazem isso e tá tudo bem, cada um adota a sua linha, né? Mas nós auxiliamos o cliente. Porque muitas vezes, assim, em qualquer setor que você vá, né? Tem seres humanos que às vezes complicam esse acesso à documentação e tem outros que facilitam. Então a gente vai com uma linguagem simples também, né? Com educação, eu sempre falo que com educação você chega em qualquer lugar, concorda comigo? Exatamente. Né? E conhecimento. E aí, se o documento existe, a gente consegue. E aí, o que você vê assim, por exemplo, antigamente isso é antes de 2019, né? Em 2019 para cá que isso se mudou. Qual que eram as principais burocracias que existia antes deste período, que as pessoas tinham muita dificuldade? Eu vejo que a gente, principalmente aqui em cidade pequena, a gente tem muito dessa dificuldade, né? De acesso aos profissionais especializados em determinadas áreas, né? E a gente tem também uma galera que saiu do rural, veio para a cidade. Mas, assim, antes dessa mudança, quais eram as principais barreiras que as pessoas encontravam na aposentadoria rural? Isso, não só essa questão de documento, como também, obrigatoriamente, você teria que ir até uma agência do INSS e lá levar testemunhas de que você trabalhou na área rural e você fazer uma entrevista também. Essa entrevista, por si só, ela já causava medo nas pessoas, mas ok, né? Era um requisito, a pessoa ia lá e cumpria. Hoje também não precisa mais disso. Hoje você preenche um documento, que ela é de 2, 3 páginas, chamada Autodeclaração do Segurado Especial, e você encaminha junto com esses outros documentos que eu te falei. Então, isso também facilitou. Mas aí moram algumas pegadinhas que você citava no início, e que é importante você conhecer o direito, você esmiuçar ele para você poder preencher essa autodeclaração. Vou citar um exemplo para você. Hoje em dia você tem a propriedade rural e se você quiser, você pode fazer um contrato, por exemplo, eu tenho a propriedade rural. Tem um pedaço de terra que ele está ocioso, que eu não estou utilizando ele. E aí você veio de uma outra cidade, você me procura e você fala, vamos de repente, né, fazer um contratinho de comodato, onde eu posso usar a minha terra, você vai usar a minha terra, no caso, de forma gratuita. O que você produzir é seu. Isso seria o arrendamento? Isso seria o comodato. O comodato. Exato, é aí que eu vou chegar. O arrendamento, que é a pegadinha. O que acontece? Eu faço o contrato de comodato com você, repito, eu cedo a terra para você sem onerosidade. Você não tem que me dar nada em contrapartida. Você só vai ali cultivar algum produto agrícola ou ter animais na propriedade, qualquer destinação agrícola ou agropecuária, ok? Se eu fornecer essa terra para você dessa forma, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que aí, eu vou lá requisitar minha aposentadoria. Eu sou o produtor rural que forneceu a terra para você. Vou preencher essa autodeclaração. Lá tem um campo dizendo, você forneceu o seu pedaço de terra para alguém? Ok. Aí a pessoa cai na confusão igual você caiu e marca lá, sim, eu arrendei. Cai no arrendamento. Se você marcar que você arrendou, que você forneceu em arrendamento, você anulou a sua aposentadoria naquela hora. Claro, veja bem, isso dentro do INSS, nós estamos conversando no universo do INSS. Se você levar isso para a justiça, você pode discutir, você pode dizer que você marcou errado, mas aí vai depender de testemunha e quanto tempo que vai para tramitar um processo judicial. Acho que todo mundo já, alguma vez, ou se não ajuizou uma ação, já teve um parente que fez isso e sabe o quanto tempo demora, né? Então, aí você criou todo um problema para você desnecessário. Que de repente você contrata um profissional, ele vai te entrevistar, vai ver que forma que você cedeu essa terra e vai preencher a autodeclaração e encaminhar, pronto.
Em 15, 20 dias você está aposentado. Claro, é isso que eu estou falando assim de prazo, se tiver tudo certinho. Se tiver alguma questão que o INSS precisa avaliar, ele vai pedir documentação, aí vai demorar um pouquinho mais. Porque, de repente, quem está nos ouvindo pode dizer, nossa, sai tão rápido assim. Nem sempre. Nem sempre. Né? Isso, a questão do arrendamento e do comodato, é porque no arrendamento a pessoa obteve retorno. Retorno financeiro. Então, por isso que acaba no... Mas se a pessoa arrendar, ela entra nisso e se não, por quê? Tá. Se eu fornecer a terra em arrendamento para você, a minha aposentadoria está anulada, ok? Mas ainda tem uma ressalva que depois nós vamos falar lá para frente. Agora, você que arrendou a minha terra, você pode utilizar este contratinho para solicitar a sua aposentadoria. Inclusive, vou desmistificar aqui outro conceito. Se nós fizemos só um contrato verbal sobre isso, se eu digo, Márcio, a partir de amanhã, dos meus 30 alqueires de terra, eu vou arrendar 10 para você. Aí você vai lá no INSS e você fala assim, nossa, mas eu não tenho o contratinho do arrendamento, será que eu consigo? Ó, ok, consegue. Apenas preenchendo a autodeclaração de forma correta. Então, não precisa necessariamente você ter o contrato. Claro que se você tiver... Melhor ainda, é uma prova robusta, né? O INSS vai bater o olho ali, ok. Mas se você preencher a autodeclaração e não tiver nenhuma contraprova que desfavoreça aquilo que você está falando, também é aceito. E o que você vê como benefício de tirar essa questão? Você falou que hoje não necessita mais das testemunhas. Hoje é uma autodeclaração. O que você vê de benefício quanto a isso? Porque a gente via muito aquela luta de buscar alguém... Às vezes pegava um amigo, o cara nem conhecia ele, mas como é amigo, ó, você vai falar assim, assim, assim... Então, existia também a questão das fraudes, né? Então, a gente via muitas ações assim, mas porque a pessoa precisava, aí tinha um amigo que morava ali por perto, às vezes não era tão verdadeiro. E qual que você vê o benefício de hoje não precisar mais disso? E só fazendo um adendo ao que você comentou, muitas vezes a pessoa ia lá para tentar favorecer, contava mentira e muitas vezes prejudicava aquela pessoa que trabalhava na lavoura também, às vezes por não saber falar, às vezes por não entender o que estava sendo questionado. Então a autodeclaração só trouxe benefícios nesse sentido. Eu vejo assim que ela alargou o caminho da aposentadoria. Como eu disse, se você souber preencher, se você souber colocar ali tudo o que eles estão perguntando, te favorece. Vou te dar um outro exemplo que acontecia muito. Então, para você ser segurado especial, o produtor rural, repito, aquele que vive em regime de economia familiar com seus familiares, ninguém da casa pode ter outra renda, por exemplo, na cidade, acima de 120 dias no ano. Até 120 dias, ok. Acima disso, 121, descaracteriza todo mundo. Ninguém mais pode pedir a aposentadoria. Então, hoje, com a autodeclaração, ficou mais fácil. Vamos supor, Márcio, que você seja produtor rural. Eu gosto muito de dar exemplos que aí as pessoas associam, né? E a sua esposa é professora. Então, ela está trabalhando na cidade, ela está lá com carteira registrada ou um contrato, enfim, que seja. Aí, antigamente, isso iria prejudicar muito, né? Lá na forma que o INSS avaliava. Hoje, se você preenche essa autodeclaração e você coloca que o teu trabalho é individual, que quer dizer o quê? Eu trabalho aqui no sítio. O que eu produzo aqui, eu colaboro para minha família, independente da minha esposa ser professora. A tua aposentadoria passa. Antigamente, você tinha que discutir isso lá no judicial. Antigamente tinha que ser tudo a família. Então, isso barrava então a aposentadoria. E até hoje, na verdade, se você não souber preencher, isso também. Vou te dar um outro caso que acontece demais, muita gente em casa vai se identificar. A família mora numa grande propriedade rural de um fazendeiro, digamos assim. O homem trabalha com carteira assinada. A mulher desenvolve o trabalho dela ali na casa, muitas vezes em regime de comodato, naquela terrinha de 2 hectares. É pequeno? É pequeno. Mas se ela planta um milho, se ela tem galinhas, se ela tira uma vaca de leite, já não contribui? Contribui para o sustento da família, né? Se você ir lá na autodeclaração e colocar que ela exerce essa atividade com o esposo, que na verdade não é, porque se ele trabalha na fazenda, ela está trabalhando sozinha em casa, mas se ela preenche essa autodeclaração errado, se ela coloca regime de economia familiar, aí não dá certo, aí ela tem que ir para a justiça, aí na justiça ela vai fazer todo esse trabalho que eu te falei agora, de demonstrar
que ela desenvolvia esse trabalho sozinha. Então é desnecessário. Então você consegue fazer isso sim dentro do INSS. E na verdade eu vejo a visão do INSS mais fácil ainda do que o judicial, porque corre o risco de ter algum juiz que não entenda dessa forma. E aí você anula o teu direito de vez. E aí entra a importância do profissional, da boa orientação, Exato. Né, do conhecimento também. Outra dúvida, Catiele, a questão da renda interfere, a questão dos valores da aposentadoria é para um salário mínimo? Como é que é isso? Muito interessante você me falar sobre isso, porque eu estava comentando essa semana. Vou te dar um dado que vai te chocar. 99,7% das aposentadorias rurais são de salário mínimo. É grande, não é? Uhum. Então você vai me perguntar, e esses 0,3%, o que é? Como que eu faço para conseguir um valor maior? Tem duas possibilidades aqui. A primeira, você trabalhar para alguém em atividade rural com carteira assinada, mas aí você vai ter que ganhar acima de um salário mínimo para isso, e aí você tem, então, essa possibilidade de você se aposentar com um valor acima de um salário mínimo. Ou se você contribui para a Previdência Social, mas aí é todo mês contribuindo, e acima de um salário mínimo também. E não adianta você fazer isso agora no último ano, tá? De repente alguém ouve aqui e fala, vou correr contribuir. Não, é necessário que você faça isso por 15 anos. 15 anos. 15 anos. E é uma dúvida que todos têm, né? Principalmente dessa questão de valores, de contribuição. Né? Alguns, eu já ouvi falar que era os últimos 5, então, para você ver, né? Então, existem muitas coisas assim que a gente não tem informação. Por isso, a importância da gente trazer aqui no nosso programa Profissionais. A gente vai para o intervalo comercial, Catiele, e a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre aposentadoria por idade híbrida. Isso, perfeito. Isso, eu quero entender mais sobre isso aí. Eu tenho certeza que quem está assistindo quer entender também. Então a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta com o NPA 360. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Há mais de 25 anos, a Ilha Grande é referência na fabricação de móveis planejados. Desde o projeto à instalação, nossa prioridade sempre foi pela qualidade. E agora, além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Contamos com uma equipe de profissionais especializada, entregando aos nossos clientes um serviço de qualidade e com garantia que você só encontra aqui. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a Catiele, ela que é lá de Cascavel. Ela é advogada e especialista em aposentadoria rural. A gente está falando aqui sobre algumas coisas que mudou na lei também. E a gente vai falar agora sobre aposentadoria por idade híbrida. O que é isso, Catiele? Exato, Márcio. Muita gente não conhece e ela salva muitas vidas, eu costumo dizer. Porque o que acontece? Antigamente, para você se aposentar, o homem, se ele estivesse na cidade, ele precisaria de 15 anos de trabalho com carteira assinada ou contribuindo para o INSS. 15 anos de tempo na cidade, resumindo. Ou se ele estivesse na roça, 15 anos trabalhando na área rural, seja em regime de economia familiar ou com carteira assinada na área rural. É outra coisa que você pode somar também. Agora, tem a possibilidade de você juntar os dois. E há várias pessoas que se encaixam aqui. Por quê? Tem muita gente que morou na área rural por muitos anos, veio para a cidade, ficou 2, 3 anos e depois voltou para a área rural, enfim. Quando você vai fazer as contas, você não tem nem 15 de rural
e nem 15 de urbano, que é na cidade. Então, com a híbrida, você pode unir isso e aí não tem limitação. Pode ser 10 de rural, 5 de urbano, pode ser 1 de rural e 14 de urbano. Tanto faz, você consegue juntar isso e se você preencher o requisito da idade, que é 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, você consegue se aposentar. Então, por isso que eu digo que ela salva muitas vidas, essa aposentadoria. Isso, se a gente for pegar uma geração mais velha, né, mais do passado, era de costume eles ficarem o tempo todo, até o final da vida, na rural, na roça, né, podemos assim dizer. Mas hoje a gente vê até uma geração, não a última geração que podemos assim dizer, até um tempo na rural e um tempo vai para a cidade, ou seja, cidade grande, cidade pequena. Então, essa questão dessa mudança veio muito por conta dessa mudança de geração também. Exatamente. E outra coisa bem importante, já abordando isso que você falou, de estar na cidade ou estar no campo, pouco importa se quando você for requisitar a sua aposentadoria, você esteja na cidade ou você esteja no campo. É outra coisa que auxilia também. O único requisito que é importante destacar aqui é que você tem que ter a chamada qualidade de segurado. O que é isso? É você ter contribuído no último ano para o INSS ou você estar na roça no último ano. Então, isso é importante. Você não pode estar afastado de contribuições, seja rural ou urbana, por mais de um ano, que aí você não consegue. E tem um ponto muito importante aqui, Márcio, que é o seguinte. Eu apresento essa possibilidade para as pessoas. Eu falo, olha, a pessoa me procura lá com 10 anos de tempo trabalhado na cidade. Daí eu falo para ela, bom, você precisa de 15. Então, vamos investigar se de repente você tem 5 de tempo rural. Aí a pessoa me diz assim, eu até tenho, mas eu trabalhava na terra de terceiros. Eu não tenho nenhum documento que comprove isso. Não precisa. Se a pessoa conseguir estabelecer para mim o tamanho da área rural que ela exercia essa atividade, digamos lá, 5 hectares de terra ou um alqueire, que seja. Se ela disser para mim a cidade, foi lá em Maripá, e ela me trouxer a informação de quem era o proprietário, a gente vai até o cartório, consegue a documentação dessa terra, preenche a autodeclaração daqueles 5 anos do tempo rural, e aí descreve lá a atividade que ela exercia, plantava milho, plantava feijão, trigo, junta um documento que comprove isso, que não precisa ser necessariamente uma nota fiscal de venda, pode ser uma certidão de nascimento de um filho que nasceu na época e qualifique a pessoa como agricultor, ou pode ser um documento escolar do filho também, que tenha lá uma ficha de inscrição, e aí traga como profissão dos pais também agricultor. Qualquer documento, conseguimos. E pode ser um documento para verbar esses 5 anos do exemplo ali. Preenchendo a autodeclaração, então não precisa, né, ter terra no nome, pode ser uma terra de terceiro, e trazendo um documento a gente consegue fazer a aposentadoria por idade híbrida, sim. E para a mulher, assim, claro que são todos iguais, né? Mas assim, a questão da mulher, por exemplo, no campo, na roça, geralmente ela faz mais um trabalho do lar, né? Como que é esse trabalho para a questão das mulheres? Né? Perfeito. É comum, infelizmente, a mulher trabalhar no campo e aí quando ela vai preencher um cadastro, digamos, ela foi no dentista, ela foi no médico, pergunta a profissão, ela vai dizer do lar. Concordo. E, na verdade, geralmente as mulheres têm homens também que têm dupla jornada, que a gente chama, né? Tem até esse termo, ele é jurídico, porque ela exerce tanto o trabalho dentro de casa quanto na agricultura. E, de novo, pode ter homens também que façam isso, mas na maioria das vezes é a mulher. Só que quando ela vai se qualificar, ela diz que ela é do lar. Isso prejudica ela. No entanto, se eu pego uma certidão de nascimento do filho e lá consta pai, agricultor, mãe, do lar, e eu vou usar isso para a aposentadoria dela, da mulher, eu consigo. Por quê? Porque justamente por isso, porque havia esse costume da mulher, em que pese exercer atividade agrícola ou agropecuária, ela se colocar como do lar. Então não quer dizer necessariamente que ela só estava na casa, quer dizer que era um erro ela se intitular como do lar. E aí eu posso usar o documento do marido, sim, tá? Se ela não foi casada, também é importante ressaltar aqui, e no período enquanto ela não era casada, ela pode usar documentos do pai dela,
que traga a profissão do pai como agricultor e aí averbar esse período rural para ela também dá. Outra coisa, Catiele, que a gente tem visto que tem mudado, principalmente no setor rural, é a questão da profissionalização mais do meio. A gente fala assim do sistema de cooperativas. Por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, a gente tem o pessoal que trabalha com a pecuária leiteira, então entregando para cooperativas. Então, eles com certeza é bastante nota que eles fazem, sempre estão fazendo nota. E como que é esse trabalho que você vê? Isso isso consta também, tudo entra dentro da aposentadoria rural, mesmo levando às cooperativas. Como é que funciona isso? Super relevante essa pergunta tua, porque tem profissionais que inclusive me procuram da área para poder entender. É comum a gente pensar que só se aposenta aquele que produz ou soja, ou feijão, ou milho, né? E aí me perguntam o seguinte: e se eu crio frangos? Se eu tenho aviário? Se eu entrego leite? Ou se eu tenho criação de bovinos? Consigo me aposentar? Sim, com certeza. É produção agrícola ou agropecuária, tá? O que tem que ter cuidado aqui nem é sobre isso. Tem um ponto bem importante que nós não abordamos, que seria sobre o tamanho da propriedade rural, quando você for requisitar a sua aposentadoria. Isso é um alerta. Então, só para frisar, a questão da produção, tudo bem. Se você entregar leite, aí você comprova lá com as notas e tudo mais que você entregava o leite, tá tudo ok. Agora, o tamanho da área rural. Você nunca pode exceder a 4 módulos fiscais. O que é isso? É um termo bem técnico, né? Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui para você entender, para o pessoal aí de casa poder compreender. 4 módulos fiscais. Isso vai depender de região para região. Lá na minha região, que é Cascavel, um módulo fiscal equivale a 18 hectares. Então, como o limite é 4, eu tenho que fazer 18 vezes 4. 18 vezes 4 vai dar 72 hectares. Transformando isso para alqueires, vai dar mais ou menos 29,7 alqueires, 30 alqueires, digamos assim. Então, até aí, tudo bem. Eu posso fazer todo o procedimento da aposentadoria rural ou da híbrida e ir lá solicitar, ok. Se exceder a isso o número de módulos fiscais, aí eu já não consigo. Aí eu tenho que fazer uma contribuição como contribuinte individual ou rural, tá? Porque aí eu excedo esse limite. Esse limite nasceu a partir de 2008. Antes de 2008, ok, tudo bem, não tinha limitação, né, quanto à área rural. Mas agora, a partir de 2008, aí há esse limite. É porque a gente pega a nossa região aqui, principalmente por conta também até da Cevale, a gente também se falou aí sobre aviários, a gente tem bastante pessoas que trabalham nesse setor, pessoas que têm a propriedade, né, o proprietário que tem o barracão, ele tem toda a estrutura, ele contrata o funcionário, esse que está trabalhando para ele. Em que ele se enquadra? Por exemplo, tem um aviário, e eu tenho a propriedade, o aviário pertence a mim, porém eu tenho uma família que cuida ali. E em que ele se encaixa? Porque aí existe aquela jornada, podemos assim dizer que quem cuida de aviário, quem sabe como é que funciona o aviário, sabe que no período que está ali, né, da produção, não se desliga um minuto. Né? Em que ele se enquadra, a pessoa que está trabalhando nisso? Isso. Se a pessoa está trabalhando e ela trabalha na jornada normal, ali como se fosse um empregado, ela cumpre o horário todos os dias, ela mora na propriedade, enfim, ela está vinculada, ela segue as regras trabalhistas, ela tem um contrato trabalhista ali. Então, o correto é ela ter a carteira de trabalho assinada como trabalhador rural. E aí ela consegue se aposentar com idade reduzida também, tá? Hoje, o trabalhador rural, o homem consegue se aposentar com 60 anos e a mulher com 55. Então, ele pode requisitar essa aposentadoria com a idade reduzida, que é aos 60 anos o homem e 55 a mulher, se ele estiver trabalhando com a carteira assinada, se ele conseguir comprovar esse vínculo como trabalhador rural. Importante, na carteira precisa constar que o trabalho é rural. A atividade, a natureza da atividade tem que ser rural. Agora, veja bem, você tocou numa ferida também aí, que é importante a gente ressaltar. Se a pessoa que tem a propriedade rural pretende se aposentar sem contribuir para o INSS, ou seja, só com os recolhimentos da venda desse aviário,
ela não vai conseguir porque ela tem um empregado na propriedade. Quem tem empregado não consegue se aposentar pelo regime de economia familiar, o segurado especial. Então, ela tem que contribuir para a Previdência para ela poder se aposentar também. Então, só frisando, se ela tem empregados na propriedade e ela pretende se aposentar só com os recolhimentos das notas, né? Porque a sociedade, ela aprende isso, que se eu tenho as notas, se eu vendo os produtos, eu vou lá no INSS quando eu completar a minha idade e eu vou pedir minha aposentadoria. Só que se ela tem empregado, ela não vai conseguir. Então, é bom ela fazer um planejamento previdenciário, procurar um profissional e saber como que ela pode se aposentar, que é recolhendo para o INSS. Não é qualquer código, não é qualquer valor. Então, ela tem que, cada caso é um caso. Isso serve para todos os produtores, por exemplo, a gente pega na área da mandioca também, que tem lá os diaristas. Enquadra nesse termo aí que você falou também? Exato. Diarista é permitido até 120 dias dentro do mesmo ano civil. Por exemplo, 2023, de janeiro a dezembro, eu posso, por 120 dias no ano, trazer alguém na minha propriedade para me ajudar a ter os empregados, ok? Agora, se for 121, já desenquadra. Por isso que isso enquadra na questão, vamos pegar assim no ramo do café. A gente sabe que é impossível, dependendo do tamanho da propriedade, a quantidade de café que tem, é impossível o cara cuidar daquilo sozinho, principalmente na colheita. Então, ele vai precisar. Isso seria esse enquadramento, vendo a necessidade do proprietário ter diarista para o período da colheita. Isso é avaliado. Exato. E aí também tem que tomar cuidado, relembrando aquilo que eu falei do tamanho da propriedade rural. Então, se ela já planta café, ela vai ter uma propriedade grande, né? Muito provavelmente, ela vai exceder o número de módulos fiscais. Antes de vir para cá, eu pesquisei. E isso você consegue, a limitação dos módulos fiscais, ela muda de região para região. Você consegue consultar no site da Embrapa. Você digita lá, módulo fiscal, já vai aparecer Embrapa. E lá você coloca Paraná e a cidade. São Jorge do Patrocínio. A limitação é, por módulo fiscal, 20 hectares de terra. Transformando 20 vezes 4 dá até 80 hectares. Excedeu a isso, que seria mais ou menos 33 alqueires, para o pessoal entender. Excedeu a isso, procura um profissional, já vai fazer um planejamento previdenciário, começa a recolher a parte para o INSS, porque se excedeu, você não consegue se aposentar. E muito provavelmente se excedeu, porque a tua propriedade é grande, você vai precisar, igual como você falou, de pessoas para te ajudar a fazer isso. Então, você desenquadra por duas formas, né? Por ter a área rural maior e por ter esses funcionários acima de 120 dias no ano. E você falou sobre módulo rural, então ele vai de região para região pelo tamanho da cidade? Então, é o site da Embrapa que calcula, eu imagino que seja os outros órgãos rurais também, pela atividade que você desenvolve ali na região. Então, se é uma região que de repente tem muito morro, que você não consegue executar a atividade rural em sua plenitude, aí eles consideram menos o módulo fiscal. Por exemplo, Cascavel é 18 hectares por módulo fiscal. Aqui já é 20. Então, aqui é sinal que produz um pouquinho mais do que lá. Sim. Outra coisa que tenho visto, até você colocou aqui, é em relação à contribuição ou idade. Qual que compensa mais? Por contribuição ou por idade? Tá, vamos lá. Esse é um ponto muito legal da gente tratar. Tem várias pessoas que dizem assim para mim: eu já trabalhei 30 anos na roça, eu posso me aposentar por tempo de contribuição? Ou 35 anos? Aí eu pergunto: você tem tempo na cidade também? Daí a pessoa diz: não, só roça. Então, se for exclusivamente roça, você não consegue se aposentar por tempo de contribuição. Isso eu estou falando, Márcio, daquela pessoa que tem o sítio, até 4 módulos fiscais, que trabalha com a família, seja produzindo soja, entregando leite, a família que vive da agricultura. Esse é o caso. Então, ela não vai conseguir se aposentar porque ela precisa do requisito idade. Homem, 60 anos, mulher, 55 anos, tá? Agora, a pessoa, que é igual você comentou ali, que mora no sítio, cuida do aviário, trabalha com a carteira assinada como trabalhador rural, ela pode se aposentar por tempo de contribuição, desde que
o homem tenha 35 anos e se encaixe nas regras de transição, que teve a partir de 2019, que é outra história. E a mulher, 30 anos, se encaixe na regra de transição também a partir de 2019. Aí, eu vou na pergunta que você me fez. Compensa eu pedir aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, mas dessa pessoa que trabalha com carteira assinada. Aí eu vou te dizer o seguinte, depende. Se ela trabalhava com carteira assinada com um salário mínimo, ela pode pedir aposentadoria por tempo de contribuição dela. Porque a partir do momento que você fecha o tempo, você não precisa da idade. Então, de repente, ela fechou esse tempo de contribuição ali, então o homem precisa de 60. Mas ela fechou esse tempo de contribuição com 54. Se aposenta antes, se ele sempre receber um salário mínimo. Mas se ele recebia 2, 3, 4 salário mínimo, aí eu vou dizer o seguinte, guarda essa informação, se aposenta por idade. Porque você espera um pouco mais, mas você cai num cálculo muito melhor. Porque dentro da INSS tem isso. Dependendo da modalidade da aposentadoria, você cai em cálculo diferenciado. Mas isso só vai valer para a pessoa mesmo que trabalha com carteira assinada no meio rural, tá? O trabalhador rural que vive no sítio com a família, aí não. Aí ele se aposenta por idade mesmo e é no valor do salário mínimo. E todas essas mudanças veio com a reforma da Previdência que teve. Isso. E você vê que era necessário, a gente acompanhou em alguns noticiários, porque vamos analisar no seguinte ponto, de um passado para um presente. Então, a gente tinha lá famílias com 5, 10 filhos, correto? Hoje, a gente tem famílias com 3 no máximo. É mais ou menos essa a linha. A gente tinha uma galera contribuindo a mais no passado, e hoje a gente tem uma galera contribuindo pouco, menos pessoas contribuindo para pagar aqueles mais do passado. Essa reforma da Previdência ela foi necessária nesse quesito, porque se a gente continuar do jeito que está, porque a gente vê uma queda na questão de pessoas contribuindo e com a gente tem um país que tem uma idade bem avançada. Então a gente tem muitos aposentados. Então você vê que isso foi necessário para equilibrar, porque a gente tinha muita gente recebendo e pouca gente contribuindo, e a gente chegar num ponto que... na verdade, foi esse o raciocínio mesmo e é essa a justificativa que o governo nos traz, né, para reduzir. Porque com a reforma da Previdência que ela teve em 13/11/2019, com a emenda constitucional 103, foi isso. Ela acabou cortando alguns desses benefícios, né? E a alegação seria exatamente isso, para não ficar sem verba para suprir os demais pedidos que virão atrás, né, que virão ao longo dos anos. E a gente via que antigamente até, né, alguns casos de pessoas que comprovavam até então que tinha contribuído, mas não tinham, só que hoje a gente vê que isso já não é possível. Hoje tem como... Né, contribuiu, não contribuiu. Exato. E aí, além da contribuição, a gente tem algo, principalmente nas indústrias, e eu queria trazer isso para o rural. A questão da salubridade, né? Que vai diminuir. Como é que funciona isso no setor rural? Tem alguma coisa específica a isso? Porque parece que reduz, né? Tipo, você contribui e vale por um tempo a mais. É isso que funciona, a salubridade, mas aí trazendo para o meio rural. Como é que funciona isso? No meio rural, vamos dizer assim, que a pessoa comprove que ela trabalhava, só que isso também tem uma limitação na lei. Eu só posso usar isso dentro do meu pedido de aposentadoria até 13/11/2019. 14/11/2019 para frente, não. Mas isso vai valer para o trabalhador rural que trabalha com carteira assinada em ambiente insalubre e comprove isso através de PPP. E ali vai vir descrito, né, que o ambiente era prejudicial à saúde, e aí ele pode usar esse tempo para aumentar. Ele vai usar 1 ano, 2 anos que ele trabalhou naquele sistema, o homem vai multiplicar por 1,4 e a mulher por 1,2. É isso aí, gente. A gente está tendo uma aula aqui hoje. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante, principalmente aqui para nossa região. Então, você que está assistindo esse episódio, compartilhe, gente. Compartilhe com os familiares. Sabe o vô ou o pai, né, que está perto de se aposentar? Manda esse vídeo para ele, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante. A gente vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais algumas dicas, principalmente para a nova geração que está aí na agricultura. O que deve se fazer, o que é importante fazer, porque a gente sempre pensa
né, correr atrás de todas as coisas quando a gente precisa, necessita. Então é bom a gente se antecipar ao problema e a Catiele tem dicas importantíssimas sobre isso também, tá bom? Então a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Há mais de 25 anos, a Ilha Grande é referência na fabricação de móveis planejados. Desde o projeto à instalação, nossa prioridade sempre foi pela qualidade. E agora, além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Contamos com uma equipe de profissionais especializada, entregando aos nossos clientes um serviço de qualidade e com garantia que você só encontra aqui. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a Catiele, ela que é advogada e especialista em aposentadoria rural. A gente já falou sobre vários temas importantíssimos aí para você que é trabalhador rural, que está buscando aí sua aposentadoria, mas tem mais outra dúvida, Catiele, que é a questão da idade. Tem a questão da idade para se aposentar, mas a partir de qual idade que começa a contar também? Como que funciona também essa contagem da idade? A partir de quando que é? Sim, Márcio. Então, tem muitas pessoas que começaram o início da vida na área rural, e aí você pode contar esse tempo rural na aposentadoria por idade híbrida, ou, de repente, até na aposentadoria rural. Depois eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Mas digamos que seja na híbrida. Na híbrida você vai reunir o tempo da cidade com o tempo da roça. E aí a pessoa me diz assim: eu morei na roça quando eu era criança, eu não consigo comprovar isso. Por quê? Criança não tem documento, né? Você não vai ter um documento lá qualificando você com 10 anos de idade como agricultor. Mas você pode pegar a documentação dos pais para você fazer isso. E aí agora eu vou na sua pergunta: a partir de que idade? Houve um período dentro da INSS que você poderia reconhecer dos 5, dos 6, dos 8 anos. Você ainda pode tentar fazer isso e, dependendo da análise do servidor, ele vai considerar essa idade, dependendo da documentação, se ele vê que é robusta, se ele não vai ficar com dúvidas, ele pode até considerar. Mas o que é pacífico, o que não tem discussão, seja dentro do INSS ou seja na justiça, é a partir dos 12 anos. Então, há vários casos no escritório que eu uso desde os 12 anos de idade até o momento que a pessoa casa, a documentação do pai para provar que ela exercia atividade rural e a gente consegue o reconhecimento. E aí você vai somar com o tempo na cidade ou você vai somar com o tempo que você está na roça hoje. E agora eu vou fazer aquele adendo que eu falei no início. Vamos supor que você é homem, 60 anos, você já atingiu a sua idade, só que você está no campo agora, nesse momento que você atinge a idade, você está no campo trabalhando em regime de economia familiar com a sua família há 10 anos. E todo mundo sabe que você precisa de 15 anos de tempo rural. Como que eu faço isso? Aí você pode fazer o que eu acabei de citar. Você pode usar esses 10 que você está na agricultura agora, e aí buscar os 5 lá de trás. É o tempo remoto que a gente chama. O INSS não tem proibição nenhuma. Mesmo que nesse meio tempo
Que lá você era criança, trabalhava na área rural, e aqui você está no rural, mas aí nesse meio tempo você exerceu outras atividades na cidade, carteira assinada, enfim, o INSS desconsidera isso daqui, é como se ele apagasse, e aí permite que você some esses 2 períodos. É muito interessante, poucas pessoas sabem disso, e de repente perde de se aposentar, porque aí ele acha assim, então eu tenho a idade, mas eu só tenho 10 anos trabalhado no campo, eu vou ter que trabalhar mais 5, e aí fica lá trabalhando mais 5, mas se esquece desse período lá de trás que ele pode utilizar, sim. E falando então já nessa questão da idade, hoje, né, pegando já com essa mudança, vamos falar dessa geração que está iniciando essa jornada de trabalho, principalmente no campo. Quais que são as orientações que você dá para, por exemplo, vou me aposentar um dia por idade. O que eu preciso cumprir nesse período para que lá na frente, falando aquilo que eu falei no bloco anterior, se antecipando ao problema. Porque a gente muitas vezes vai deixar para correr atrás de tudo isso quando chegar o período da aposentadoria, mas hoje a gente tem meios de buscar informações. Esse programa é um deles, por isso que a gente está trazendo aqui conteúdos, né? Até te agradeço por estar aqui passando esse conhecimento para a gente. Mas qual seria a orientação? Vamos pegar então a galera que está começando essa jornada, né, no campo e um dia pretende se aposentar por idade. Quais requisitos precisam ser cumpridos? Exato. Vou citar um exemplo aqui. Da pessoa que mora no campo, mora com os pais e casou. Mas um dos primeiros requisitos que você tem que analisar. Qual o tipo de produtor rural que eu sou? Se você trabalha ali com o seu pai e o seu pai tem até 80 hectares de terra, e esse exemplo eu estou dando aqui para São Jorge do Patrocínio. Se a gente mudar de município, esses dados irão mudar também, tá? Então, digamos que você trabalha ali com seu pai até 80 hectares de terra, isso seria mais ou menos 33 alqueires, e vocês trabalham em regime de economia familiar, só a família, sem empregados, sem ninguém mais trabalhando na cidade. Todos usufruem do que é produzido na propriedade e vivem a partir daquilo ali. Você é para o INSS um segurado especial que trabalha em regime de economia familiar. A dica que eu dou, o filho casou e continua morando com o pai. Automaticamente para o INSS, ele deixa de pertencer ao grupo familiar do pai. Então ele tem que ter os documentos em nome dele ou em nome da esposa dele. O que eu indico fazer? Faça um contrato de comodato. Ali você vai pôr os dados da terra do pai e os dados do tamanho da terra que você está exercendo essa atividade. Reconhece a firma da assinatura, esse contrato se torna válido e você pode usar ele para você começar a retirar notas também, comprovar que você está produzindo na área e aí, claro, pedir aposentadoria quando chegar o momento lá na frente, quando atingir a idade. E em relação a tempo de contribuição, aí se muda o formato, né? Qual que seria a orientação? Aí a pessoa quer por tempo de contribuição, por exemplo, na área rural. Como seria? Por tempo de contribuição na área rural, tá, vamos só delimitar o seguinte. Esse exemplo que eu dei aqui é a aposentadoria do segurado especial, que ele vai atingir 60 anos. Ele precisa de 15 anos comprovados de atividade rural. Então, são 2 requisitos. A idade, 60 anos para o homem, 55 para a mulher. E aí é igual, homem e mulher, 15 anos de tempo de roça trabalhado. Ok? 2 coisas, então. Por tempo de contribuição, só vai conseguir se aposentar se ele for outra modalidade de trabalhador rural, que é aquele que trabalha com carteira assinada. Aí são outros requisitos também. Catiana, pegando só um gancho do que você falou, é umas dúvidas que a gente já ouviu de pessoas, desculpa dizer o termo, mas sem conhecimento. Vamos pegar os leigos que não conhecem do assunto e muito se colocou isso. Você falou, né? Cumprir requisitos. Idade, 60 anos, e ter 15 anos de contribuição. Não significa ter 60 anos e depois mais 15 anos para 85. Vou me aposentar só com 85 anos. Muito se falou isso e é muito importante. Por isso é importante você estar aqui a profissional que entende do assunto para dizer, não é isso, são requisitos. Exato. Requisitos é diferente de soma. Vamos somar para ser...
né? Vai chegar lá com 100 anos, vai chegar... Não, dentro do caixão, chegou lá, aposentadoria. Não é isso, pelo amor de Deus, gente. Infelizmente, tem pessoas que falam sobre isso mesmo e a informação completamente errada. Então, digamos que hoje, você, Márcio, completou 60 anos. Nós estamos em 2023. Você vai retroagir os 15 anos para trás e aí comprovar que você trabalhou nessa atividade 15 anos. Ou, de repente, consigo comprovar 10 anos aqui continuamente, né? 2023, 22, 21, 20, deu 10 anos. E aí lá, depois desses 10 anos, tem período na cidade que você não consegue misturar. Mas aí lá atrás tem o período rural, daí sim você consegue fazer essa soma. Chegou a 15 anos de tempo trabalhado na área rural, e aí preenche outro requisito que é a idade, aí você consegue a aposentadoria. Então você vai cumprir os 2 requisitos, né? Os 2 requisitos, perfeito. E assim, trazendo, né, geralmente essa questão dessa mudança, essa questão da nossa juventude, tecnologia, o que interfere? Vamos pegar, antigamente era um trabalho muito mais braçal, existia isso. Essa questão dos implementos, a gente vê muitas propriedades com implementos agrícolas, com uma certa modernidade. Isso interfere também na hora de constar lá na frente? Sim, perfeito, Márcio. Isso que você colocou é excelente. A minha advocacia, ela busca trabalhar dentro do INSS. É importante você entender que hoje nós temos profissionais advogados que atuam para conseguir o benefício no INSS e outros que só pegam a negativa, ou seja, entrou o INSS disse não e vai lá para o judicial. Aí você vai pedir para o juiz te dar o benefício, digamos assim. A minha advocacia ela é concentrada aqui, dentro do INSS. Então, a gente estuda quais que são os conceitos do INSS e, estudando a história da pessoa e a documentação que ela tem, você comprova aquilo que ela quer, aquilo que está dentro da instrução normativa do INSS. Para o INSS, essa advocacia que eu faço, pouco importa. Se você tem uma colheitadeira de R$1 milhão, se você tem 2, 3 tipos de trator, se você tem plantadeira, colheitadeira, enfim, isso pouco importa. O que é importante para o INSS é você não exceder os módulos fiscais, que são 4, é você não ter empregados, é você cumprir aquele tipo de requisito. Os bens que você tem, não importa. Se você vai para o judicial, aí sim você terá um problema. Há juízes que compreendem que, assim, totalmente errado isso, tá? Porque está na própria legislação que o trabalhador rural, ele pode inclusive conseguir investimentos dentro da área rural e crescer cada vez mais, mas aí há um conhecimento, com todo respeito, engessado dos juízes, né? Que aí julgam a pessoa de uma forma de que, no seguinte sentido, se você produz muito, se você tem muitos bens, você não precisa da aposentadoria. Conceito totalmente errado. Porque para cada grão que ela vendeu, ela contribuiu. Então, ela preenche os requisitos. Se ela contribuiu e se ela tem a idade, ela tem que se aposentar. Mas aí, como você tem que ficar discutindo muito isso, esses conceitos na justiça, eu prefiro trabalhar aqui no INSS. E aí, se você junta só as provas, preenche a autodeclaração corretamente, você consegue o benefício sem esse tipo de discussão ou abordagem. O INSS não faz investigação nesse sentido, porque para ele pouco importa. E eu vejo que hoje vocês estão num trabalho, a gente pega as questões judiciais assim, a gente vê que o judiciário está muito em evidência nos dias de hoje, né? Hoje, antigamente a gente nem se ouvia falar em questão de juiz, hoje a gente vê uma questão muito em evidência, infelizmente muito politizada, né? Isso tem atrapalhado muito, principalmente o trabalho, eu vejo, até vi algumas reportagens dos trabalhos dos advogados, né? Aquela questão do oral, né? Para poder, né? Sustentação oral que se fala, né? A gente vê muito isso, infelizmente. Espero que isso mudem, porque acaba pagando são as pessoas, porque vira muita burocracia, né? Vira muitas questões. Você falou sobre os requisitos. Tá. A pessoa não conseguiu cumprir esses requisitos. Né? É a questão fiscal, questão de propriedade, ultrapassou, digamos, um teto. Isso. Ela consegue se aposentar? Tem outra alternativa para ela se aposentar? Tem sim. Desde que ela procure um profissional para fazer um planejamento previdenciário para ela. O que esse profissional vai ver? Se ela não preenche os requisitos para se enquadrar na aposentadoria, e cada caso é um caso, ela vai ter que fazer recolhimentos para o INSS.
Então, para cada caso tem um código, para cada caso tem uma modalidade que vai ser ou facultativo ou contribuinte individual. Vai ter um valor estipulado. Então, é interessantíssimo. Não se assustem. Igual para quem assistiu o primeiro bloco, que nós falamos do arrendamento, né? Quem tem contrato de arrendamento não pode ter, que não vai conseguir se aposentar. Morre ali minha possibilidade? Não. Se você contribuir, você vai se encaixar em outro plano lá dentro do INSS. Mas você tem que contribuir. Você tem que fazer isso antes de chegar o teu pedido lá no INSS. Porque se você deixar para fazer isso depois que você tiver uma negativa, aí você vai ter que contribuir por aquele tanto que falta. Aí não basta só você ter idade. Aí você vai ter que contribuir por 10, 5, o período que faltar ali, que você não se enquadrar dentro do INSS. Mas tem como corrigir, sim. Isso é importantíssimo. Até a gente trouxe num dos episódios nossos aqui sobre educação financeira. A gente falou sobre isso. E até é uma coisa que a gente precisa trazer muito mais à tona, essa questão nossa, principalmente a nossa cultura, né, aqui no Brasil, essa educação financeira, a gente poder se preparar para um futuro também. Então, aí que eu oriento, né, que quem está falando agora sou eu, né, não a profissional, mas é uma orientação minha, procure um profissional, né, a Catiele, sobre as questões da aposentadoria, porque você vai se antecipar ao problema. Seja ela, seja outros advogados, outros profissionais na área, porque você se antecipa. Porque quando chegar lá no momento que você já não está tão bem até de saúde, você já não está, né, com um psicológico tão bom assim para correr atrás das coisas, mas se você se antecipou, você vai ter mais tranquilidade, né? Assim, qual que é as orientações também, né? A gente já falou sobre isso, a questão dos que estão iniciando, mas o que vocês também orientam, sempre aqueles que procuram, para poder dar algumas dicas, né? Além, a gente falou dessa parte humanizada, e se preparar para o futuro é humanizar também. Mas você teria alguma orientação a isso, seja na área rural, seja na área industrial, enfim, dentro do teu conhecimento, quais as orientações que você dá sempre para que as pessoas façam, né, no decorrer da sua jornada de trabalho, no seu tempo de trabalho, se preparando para um futuro? Perfeito. Primeiro, procurar entender em qual modalidade eu me encaixo. Se de repente eu estou trabalhando e eu deveria estar registrado, ou será que eu não posso fazer um contrato, de repente nem é um contrato de comodato, mas um contrato de parceria. Talvez eu esteja ali na área rural e esteja já desenvolvendo todos os requisitos da parceria, mas não estou fazendo isso documentalmente. E hoje em dia essa parte do boca a boca não existe mais. Seria isso. Exato. Digamos assim, você até consegue comprovar de novo lá na justiça, leva testemunhas, né? Mas aí o trabalho que vai te dar, é melhor você garantir isso antes. Documentar tudo certinho. Documentar isso antes. Não digo para você que tem algumas possibilidades que a gente não vai conseguir. Consegue. Mas procure evitar todo esse transtorno. Evita o problema. Evita o problema, exato. Se antecipe a ele, né? E tem tantas formas de você conseguir fazer isso. Seja assinando a carteira, se você tem ali o regime trabalhista estipulado, mas eu acredito que são poucos casos. O que eu vejo mais, assim, são que você consegue provar através de contrato mesmo, e aí você faz um contratinho simples, faz num sindicato ou faz com um profissional da área, vai lá e registra, pronto, morreu o teu problema. Né? Você sabe que você está resguardado. E assim também, a legislação previdenciária ela muda com muita frequência. Esse ano estamos falando de uma nova reforma, não sei se vai sair. Ouviu que teve alguma mudança? Procura o profissional de sua confiança, vai lá e diz, o meu caso mudou? Ou está tudo certo? Se preocupa com isso. Faz o preventivo. É melhor do que você deixar para lá na frente dar errado e aí você tentar consertar isso daí. Em relação a alguns canais que as pessoas podem buscar mais informações em relação à questão da Previdência, quais são as orientações, os canais de confiança mesmo? Porque a gente vê, a gente até conversava isso em off, existe muita informação. Se a gente colocar na internet, por exemplo, digita lá uma palavra, aparece um monte e a gente não tem essa capacidade de filtrar porque a gente não tem esse conhecimento. Vocês que estão na área, estão profissionais, conhecem, sabem o que está certo, o que está errado, né? Então, mas quais os canais? As pessoas viram alguma coisa, pintou dúvida, além de procurar o profissional, existe algum canal, seja do INSS, algo que as pessoas possam estar pesquisando, fontes de fato seguras?
Exato. O próprio site do INSS, ele traz muita informação. Então, se você, de repente, é produtor rural, coloca lá, requisitos, segurado especial, né? Só que tem o gov.br também. Hoje tem muitos canais interligados com o próprio INSS. Mas atenção, veja se é do INSS. Porque, como você mesmo disse, tem muita informação por aí que não é legal, que não é certa, né? E aí ficou na dúvida, procure alguém, esclarece, que é melhor. E procure o profissional. Exato. Catiele, eu falo, a gente poderia passar aqui horas e horas, dias e dias conversando, tem muito assunto, mas eu queria já deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, mas antes eu queria muito te agradecer a disponibilidade de você estar vindo aqui, passar a ter o conhecimento e também te parabenizar pelo trabalho, porque bons profissionais hoje a gente está vendo muito reduzido, pessoas não preocupadas somente com o financeiro, mas simplesmente fazer um bom trabalho, fazer um trabalho de fato que vai fazer a diferença, e o restante, o financeiro, eu sempre digo que é uma consequência de um bom trabalho. E por isso que eu queria te parabenizar, tenho acompanhado, né, o teu trabalho aí nas redes sociais, e queria te agradecer por ter se colocado à disposição a vir aqui, passar essas informações, conteúdos que eu tenho certeza que vai ser muito, muito relevante para a nossa sociedade. E mais uma vez, muito obrigado. E deixo o espaço aqui para suas considerações finais e mais uma vez te agradecendo. Márcio, agradeço a confiança de me trazer aqui, né, para espalhar essa informação do bem. E nós temos um propósito de traduzir o direito para a pessoa, deixar ele mais fácil, para que possa chegar ali na casa dela, até o conhecimento dela, e ela busque esse direito, que muitas vezes está lá parado porque ela achava que não tinha, porque lá atrás ela procurou alguém que disse um não para ela, ou até próprio INSS, e as regras vão mudando, e principalmente do produtor rural, flexibilizou. E te agradeço imensamente por você abrir essa porta, que através de você nós vamos chegar aí na casa de muitas pessoas, né? Então o nosso trabalho ele é muito parecido. É isso que a gente já falou em outros blocos, ele é humano. E o nosso mundo precisa de pessoas assim, que olhem para o outro, que não faça só pelo financeiro. O financeiro faz parte, nós precisamos dele para sobreviver. Mas também ter aquele olhar de ajudar, de se preocupar com o outro, eu acho que isso que nos leva adiante. É aí que a gente busca o nosso propósito de vida. Então eu te agradeço assim demais e digo para quem quer conhecer o nosso canal, também nós temos um canal no Instagram, que é ag.previdenciário. Lá eu e meu esposo, que também é especialista em direito previdenciário, a gente dá sempre dicas ali, tentando, como eu falei, traduzir o direito para que fique mais fácil de entender e alcance cada vez mais pessoas. Vai estar aparecendo aqui no rodapé do nosso programa, aí as redes sociais deles. Procurem saber, seja eles, seja outros profissionais da área, mas não faça nada sem antes procurar um profissional. Em todas as áreas, seja na área da justiça, seja na área da saúde, enfim, sempre esteja amparado por um bom profissional, tá bom? Catiele, mais uma vez te agradeço. Agradeço a você também que ficou aí até agora e tenho certeza que você vai compartilhar esse conteúdo aí com os amigos, com a família, nos grupos de WhatsApp, enfim, espalhar esse conteúdo aí para mais pessoas possíveis. Porque eu sempre digo, já disse, vou repetir mais uma vez, esse projeto só tem sentido se tiver você aí do outro lado. Se não tiver você aí do outro lado, não tem sentido nenhum, tá bom? Então, até o próximo episódio do NPA 360. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.